Olá pessoal, Vitor do Excel Core, e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre os principais atalhos do Excel. Eu separei 15 atalhos aqui que eu mais uso no meu dia a dia, e eu ordenei eles do que eu mais uso no dia a dia para o que eu menos uso, mas eu uso todos aqui, são todos bastante importantes para aumentar a produtividade. Eu gosto bastante dessa parte de atalhos porque de fato eu acho que é um dos pontos que vai levar você para o próximo nível aqui em termos de Excel. E aqui tem um aprendizado constante, né? Eu não espero que vocês saiam daqui sabendo todos os atalhos da ponta da língua, tá? Então eu sugiro aqui que vocês insiram um atalho até você dominar esse atalho, aí depois você vai para o próximo, insere o próximo atalho no seu dia a dia. E no começo é até normal que com o atalho você demore mais para fazer o que você queria fazer do que sem o atalho, porque sem o atalho você já estava acostumado com o jeito que você fazia antes. Mas aqui eu sugiro que você também persista, tá? Porque no médio prazo aqui, quando você dominar o atalho, você vai ver que a diferença é enorme em termos de produtividade, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu organizei aqui os primeiros atalhos de navegação em tabela. Então vamos olhar como funciona. Então vamos por aqui, ó, eu tenho uma tabela que tem bastante registro, tá? Então se eu quiser ir até o final da tabela, eu teria que vir aqui na barra de rolagem, rolar aqui até o final. Só que isso aqui, dependendo do tamanho da tabela, pode dar bastante trabalho, né? O que você pode fazer aqui para ir entre os extremos, né? Navegar nos extremos da tabela de dados? Você pode segurar o Ctrl e setinha para baixo, eu vou para a extremidade inferior da tabela de dados. Se eu apertar Ctrl, setinha para a direita, eu vou para extrema direita da tabela. Ctrl setinha para cima, eu volto na extremidade superior e Ctrl setinha para a esquerda, eu volto para a extremidade esquerda aqui. Esse é o primeiro atalho, tá? Vamos para o próximo. O próximo atalho é o Ctrl Shift seta. Então, é o mesmo atalho anterior, só que agora você segura o Shift junto. Então, ao apertar Ctrl setinha para baixo, eu vou segurar Ctrl Shift setinha para baixo. E aí ele seleciona todo o intervalo. Se eu apertar Ctrl, Shift e setinha para a direita agora, eu seleciono toda a tabela de dados. Vamos supor aqui que eu quero incluir mais uma coluna aqui, tá? Vou incluir uma coluna e vou chamar essa coluna de valor compra desconto. Então, eu vou aplicar um desconto aqui neste valor de compra. Vou multiplicar este valor por 0,9, 0,9. E aí eu quero é, trazer todos esses valores aqui até o final da tabela. Eu posso vir usar o mouse, clicar duas vezes na alça aqui e ele preenche a tabela. Vou apertar Ctrl para baixo e ele trouxe todos os valores. Mas eu tive que usar o mouse. Como que eu poderia fazer esse mesmo comando sem utilizar o mouse? Eu posso dar um Ctrl C aqui na fórmula que eu acabei de criar. Eu venho para a esquerda, aí eu aperto Ctrl setinha para baixo, que a gente acabou de aprender. Aperto setinha para a direita, venho até aqui e agora aperto Ctrl Shift para cima, setinha para cima. E aí eu seleciono todo o intervalo aqui. E aí eu posso apertar Ctrl V. Então eu consegui ter o mesmo resultado sem usar o mouse. Nosso último atalho aqui de navegação em tabelas é o Ctrl T. O que o Ctrl T faz? Ele seleciona a tabela inteira. Então eu aperto o Ctrl T e ele seleciona todo o intervalo da tabela. Então, vamos agora para o nosso próximo conjunto de atalhos. Neste conjunto de atalhos, nós vamos aprender a inserir, remover e mover linhas e colunas dentro de uma tabela de dados. O primeiro atalho é o Ctrl espaço. O que o Ctrl espaço faz? Ele seleciona uma coluna inteirinha, certo? O próximo atalho é o Shift espaço. Se eu aperto Shift espaço, ele seleciona uma linha inteira. Esses comandos por si só, eles não são tão úteis. A combinação deles com os próximos atalhos aqui, aí sim tornam eles bastante úteis. Então, qual que é o próximo atalho aqui? O próximo atalho é o Ctrl Shift+. Esse atalho aqui, ele adiciona uma linha ou uma coluna, dependendo de como estiver sua seleção prévia. Então vamos aqui usar o comando 4, Ctrl espaço, eu seleciono a coluna inteira. E vamos supor que eu quero colocar uma coluna nova à esquerda do nome de cliente. Se você estivesse usando o mouse, né, sem atalhos, eu poderia vir aqui, clicar em inserir. Mas vamos supor que eu não quero usar o mouse aqui para fazer esse comando. Vou dar um Ctrl Z, eu aperto Ctrl espaço,
Aí eu seleciono a coluna inteira e venho aqui e aperto Ctrl Shift mais. E aí eu seleciono uma coluna nova aqui, crio uma coluna nova à esquerda do nome de cliente. Se eu apertar Ctrl mais novamente, ele cria outra. Agora vamos para o nosso sétimo comando aqui. Nosso sétimo comando é o Ctrl menos. Ele remove uma linha ou coluna. E eu vou usar o Ctrl espaço novamente, seleciono a coluna inteira e aperto Ctrl menos aqui para poder remover essa coluna. A mesma coisa eu posso fazer para inserir uma linha aqui na nossa tabela de dados. Então eu posso apertar o comando Shift espaço, eu seleciono uma linha inteira e se eu apertar Ctrl Shift mais, ele cria uma linha nova logo acima da linha que estava selecionada antes. Se eu apertar Ctrl Shift mais de novo, eu crio outra. E aqui da mesma forma, eu posso apertar Ctrl menos para remover a linha que eu acabei de criar ou remover mesmo uma linha que já existe aqui na tabela com Ctrl menos. Se eu quiser mover esta linha inteira aqui entre essas duas linhas aqui, como é que eu posso fazer? Eu venho aqui, aperto o Shift espaço, eu seleciono a linha inteira, aperto Ctrl X, então eu recorto inteirinha essa linha e quero colar ela aqui entre essas duas linhas. Eu aperto Shift espaço, aí eu seleciono a linha inteira e agora quando eu apertar Ctrl Shift mais, que é para adicionar uma linha ou coluna, eu vou adicionar a linha que estava recortada aqui entre essas duas linhas verdes. Então, Ctrl Shift mais, eu trago esta linha aqui. E o mesmo posso fazer com as colunas. Vamos supor que eu quero pegar essa coluna aqui, nome de cliente, e colocar agora à frente do valor compra. Quero trocar de lugar aqui. O que eu posso fazer? Eu aperto Ctrl, espaço, seleciono a coluna inteira, aperto Ctrl X, recorto a coluna inteira, eu venho aqui no valor compra, aperto Ctrl espaço, seleciono toda essa coluna e agora eu posso apertar Ctrl Shift mais e eu movimento a coluna nome de cliente de lugar. Agora vamos para o nosso próximo conjunto de atalhos, apertando Ctrl Page Down. O Ctrl Page Down é um comando de navegação em planilhas. Então, o comando 9 aqui, ele navega para planilhas à direita e o Ctrl Page Up navega pelas planilhas à esquerda. Então, ó, Ctrl Page Up, Ctrl Page Up, Ctrl Page Down, Ctrl Page Down. Observe aqui que eu estou navegando entre as planilhas. E por último, vou apertar Ctrl Page Down e nós vamos aqui no nosso último conjunto de atalhos. Neste último conjunto de atalhos, o primeiro atalho que eu quero passar aqui com vocês é o Ctrl Alt V. O Ctrl Alt V nada mais é que um atalho para eu colar valores. Então, eu vou copiar este valor aqui, por exemplo, o valor de compra aqui, e dou um Ctrl C. E agora, quando eu venho aqui no menu, eu tenho o colar e este botão aqui, colar especial, onde ele abre uma série de opções aqui de colagem. Eu posso fazer isso também com um atalho, apertando Ctrl Alt V. Ele também abre aquele menu colar especial. E por que esse menu aqui é bacana? Vamos supor aqui que eu quero substituir esses valores de compra por outros valores. Eu quero substituir aqui por 500, aqui por 600, aqui por 700, por exemplo, nesses primeiros valores, e eu quero colar eles aqui. Se eu copiar esses valores aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, perceba que eu perdi toda a formatação que eu tinha antes aqui nessa tabela de dados. Como que eu posso colar sem perder a formatação? Eu venho aqui, Ctrl Shift para baixo, seleciono este intervalo de dados, Ctrl C, agora eu posso apertar Ctrl Alt V e aí eu tenho aqui este menu de colar especial. E eu posso alterar aqui para colar apenas valores. Então eu vou copiar apenas os valores e colar aqui sem trazer os formatos dos números que eu tinha aqui antes, tá? Então eu dou um OK e eu mantenho aqui a formatação das células com os valores. Agora vamos criar uma linha totalizadora aqui de todos os valores de compras logo acima. Então vou apagar essa linha aqui, vou escrever aqui total e eu gostaria de incluir a soma desses valores aqui em cima. Mas vamos supor que eu já tinha essa fórmula aqui do lado. Então eu tenho aqui igual soma de todos os valores aqui. E aí eu quero colar esta fórmula nessa célula aqui. Se eu der um Ctrl C, Ctrl V, eu tenho aqui a fórmula que eu trouxe dessa célula aqui, mas eu perdi a formatação. Como eu posso fazer isso sem perder a formatação? Eu dou um Ctrl Z, eu vou dar um Ctrl C aqui de novo,
eu posso vir com o comando Ctrl Alt V e agora eu aperto F para colar apenas as fórmulas aqui que eu estou trazendo, sem copiar o formato de origem. Então eu dou um OK e aí eu colo sem perder a formatação. E por último, eu posso fazer operações usando este comando aqui, do Ctrl Alt V. Vamos supor aqui que eu queira dividir todos os valores dessa coluna aqui por 1000. Então eu vou trocar aqui o nome da coluna, eu vou falar que esses valores estão em 1000, e aí eu vou dividir por 1000 todos os valores dessa coluna. Como eu posso fazer isso? Eu posso digitar aqui 1000, dou um Ctrl C, seleciono o intervalo todo aqui, sem a soma, porque a soma já vai ser dividida por 1000, quando eu dividir todos esses valores por 1000. Aí eu venho aqui, Ctrl Alt V, e tenho aqui este bloco de operação. E aí eu vou escolher aqui, ó, divisão. Eu dou um OK, e aí todos esses valores foram divididos por 1000. Perceba que eu perdi a formatação original desses valores aqui ao fazer isso. Como que a gente pode fazer isso sem perder a formatação? Vou dar um Ctrl Z para desfazer o que eu fiz agora. Vou dar um Ctrl Alt V novamente. E aí eu colo aqui apenas valores, então sem alterar a formatação aqui original das células, e escolho divisão novamente. E aí eu dou um OK. Agora tenho as colunas divididas por 1000, sem perder a formatação. O nosso próximo atalho é o F4. O que o F4 faz? Ele repete a última ação que você fez. Então, vamos supor aqui que eu quero colocar uma borda aqui nesta linha da nossa tabela de dados. Eu venho aqui, clico aqui e adiciono uma borda. E aí eu percebi que eu também quero colocar uma borda aqui nesta linha aqui de novo. Eu posso vir com Ctrl Shift aqui para a direita, selecionar a linha inteira e eu aperto F4. E aí eu já tenho a borda aqui nesta célula, nesta linha da tabela. E eu posso fazer isso para qualquer local. Se eu apertar F4 aqui, eu coloco borda. Se eu apertar F4 aqui, eu coloco borda. Ele vai repetindo sempre o último comando que eu fiz. Vamos supor que eu preenchi essa célula aqui de azul. Se eu quiser preencher essa célula de azul de novo, eu posso apertar F4. Quero preencher essa, aperto F4. E assim por diante. Ele vai repetindo sempre a última ação que você teve. O nosso próximo atalho é o Ctrl mais 1. O que o Ctrl mais 1 faz? Ele abre o menu de formatação de célula. Você pode abrir o menu de formatação de célula vindo aqui no nosso menu, apertando essa setinha aqui para baixo, que ele abre todo esse menu de formatação de células que você já deve conhecer. Ou você pode clicar com o botão direito na célula e vir aqui em formatar células. Um jeito mais fácil de fazer isso sem utilizar o mouse é apertar o Ctrl mais 1, que ele também abre aqui a nossa janela de formatação. Okay? Nosso próximo atalho é o Alt mais combinação. O Alt mais combinação é o que? É como você navega aqui nesse menu utilizando apenas o teclado. Então eu vou apertar Alt e aqui aparecem algumas letras equivalentes a cada um dos menus aqui dentro, tá? Então se eu apertar, por exemplo, o menu T, ele vem aqui dentro da guia inserir. E agora, por exemplo, eu quero inserir uma caixa de texto. A caixa de texto está no comando ZE. Se eu apertar Z, depois E, ele abre aqui o menu de texto. Agora eu quero inserir uma caixa de texto. Eu aperto o A, depois o C. E aí ele insere a caixa de texto aqui, sem eu ter utilizado o mouse. Aqui eu trouxe Alt mais combinação porque você que vai ter que ver os atalhos que você mais usa no seu dia a dia. Eu vou falar aqui por mim quais eu gosto, tá? Por exemplo, vamos supor aqui que eu quero formatar essa linha inteira aqui de laranja. E aí eu quero replicar esse formato aqui para todos os itens aqui dessa tabela de dados. Como que eu faria isso, tá? Eu aperto Ctrl Shift para a direita, seleciono a linha inteira e aperto Alt. Aí abre a navegação no menu, aperto C na página inicial e eu tenho aqui que o pincel de formatação eu tenho que apertar duas vezes o I. Eu aperto duas vezes o I e aí ele seleciona aqui o pincel de formatação. Agora, se eu apertar a setinha para baixo, eu vou formatar a próxima linha com o mesmo formato da linha anterior. Mas eu posso fazer isso de um jeito mais fácil. Eu vou apertar Ctrl Shift para a direita aqui novamente, vou apertar Alt C e I
seleciono o pincel de formatação e agora eu posso apertar Ctrl Shift setinha para baixo. E aí eu formato toda a tabela de uma vez só com o novo formato que eu desejo. Outro atalho que eu particularmente uso bastante é o Alt S para menu dados e S de novo para classificação. E aí eu posso ordenar aqui, por exemplo, pelo valor de compra do maior para o menor. E aí ele ordena aqui. Perceba que aqui deu errado porque a fórmula total, ó, tá somando todas as células acima aqui, tá? Mas não tem problema, eu vou apagar isso aqui. Vamos remover essa linha por enquanto. Removo a linha. E também outro atalho que eu uso bastante é o Alt C Fn e ele vem aqui para que eu possa selecionar um tipo de formato. E eu, se eu apertar P, por exemplo, ele troca esse formato para porcentagem. Vamos agora para o nosso penúltimo atalho, que é o duplo clique do pincel. Para que ele serve o duplo clique? Vamos supor que eu tenho essa tabela aqui com informações diferentes, mas em locais aqui diferentes. Vou apertar Ctrl Alt V, vou apertar V, colo os valores dela aqui e eu vou repetir mais duas vezes essa tabela aqui para o lado. Como eu posso fazer isso? Ctrl Shift, seleciono a coluna inteira, conforme a gente já viu, seguro o Shift e vou com a setinha aqui para a direita. E agora dou um Ctrl C e posso colar essas tabelas aqui mais à direita. Vou dar diminuir aqui um pouquinho o tamanho da coluna para a gente enxergar as 4 tabelas. E agora eu quero aplicar, eu vou alterar essa formatação dessa tabela aqui para um outro jeito. Eu vou tirar esse fundo aqui laranja, vou voltar essa célula aqui para número e quero que todas as tabelas aqui tenham o mesmo formato. Se eu apertar uma vez só o pincel aqui e colar aqui na tabela de baixo, perceba que o meu pincelzinho aqui não funciona mais. Eu vou ter que clicar de novo aqui para formatar essas outras duas tabelas. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente fazer de uma forma diferente. Então eu posso selecionar aqui essa tabela de dados e posso aqui no pincel dar dois cliques bem rapidamente. 1, 2. Cliquei duas vezes e agora ele vai manter o pincel selecionado. Então eu clico aqui, ele formatou essa tabela, e ainda veja que eu estou com o pincel aqui de formatação. Clico aqui e clico aqui. Aí ele formata as 4 tabelas de uma vez só, sem ter toda hora vir aqui no pincel. E nosso último atalho é o Ctrl Home. O Ctrl Home ele seleciona a célula 1. Vou apertar aqui Ctrl Home e ele vem aqui para a célula 1. Isso é legal aqui para deixar as planilhas organizadas, tá? Então eu vou apertar Ctrl Page Up para ir para a planilha da esquerda, aperto o Ctrl Home, aperto Ctrl Page Up, Ctrl Home, Ctrl Page Up e Ctrl Home. Agora deixei todas as planilhas com a primeira célula A1 selecionada. Na aula de hoje era isso, pessoal. Acho que é super importante essa parte de atalhos para você, de fato, ir para um próximo nível aqui no seu jogo do Excel e leva tempo para vocês decorarem de fato todos esses atalhos. Mas, de novo, eu sugiro que vocês aqui coloquem um atalho por vez no seu dia a dia até vocês dominarem e vão para o próximo atalho, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário se ficou com alguma dúvida, tá bom? Um abraço, pessoal.